de Maria! Graças a Deus, chegando junto com você para nós rezarmos os nossos exercícios espirituais em preparação para a consagração total à Santíssima Virgem Maria. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da meditação de hoje: o inferno. Isso mesmo! Primeiro ponto: as penas dos sentidos. Muitas pessoas perderam os sentidos e mesmo morreram de espanto à vista de coisas horrorosas ou apenas com a imaginação ou receio delas. Que há de ser, pois, da visão dos tormentos do inferno e da presença nefanda do demônio, cuja suprema beleza e ira justiceira de Deus transmudou em odionda desformidade? E ouvir os prantos, os clamores, rugidos, as blasfêmias dos condenados, as lamentações sem remédio, os gritos de desespero, os estertores de agonias que a morte jamais virá terminar. E o cheiro infecto de todas as podridões, o gosto amarríssimo das coisas mais imundas, o tormento a espicaçar todos os membros do corpo, a sede, o fogo, as trevas, a imobilidade, todas as legiões de demônios, as injúrias dos cúmplices, agora herdeiros do mesmo desespero, a eternidade dos tormentos, sim, a eternidade. As aflições interiores. Se ainda neste mundo a imaginação soe acrescentar os sofrimentos, duplicá-los mesmo, que será no inferno, onde todo o terror que ela conceder estará justificado de sobejo pelas mais espantosas realidades? E a memória, ao recordar não o bem ilusório da terra, tão fugaz que não deixou traços, mas o bem verdadeiro que poderia e que deveria ser partilha do infeliz condenado e que agora nunca mais poderá alcançar. Que fará então no inferno todo o exército das paixões más, cujo exercício ainda era impedido na terra pela sociedade, pelo ambiente, ao menos na aparência de honesto, do mundo, da família, e que prorrompe em um caudal desfrenado de revoltas, de ódios, raivas, desesperos, medos e horrores, quase estraçalhando o pobre repobro condenado, mergulhado em todos os temores, todos os tormentos exteriores e interiores. A vontade, antes livre de amar a Deus, aferrada agora nas eternas maldições, violentada para sempre na tendência mais profunda de sua natureza, para o bem infinito, agora tão remoto, irremediavelmente perdido. Terceiro ponto: a perda de Deus e de Maria. Mas o tormento maior, o inferno do inferno, será a perda de Deus. Quando unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem tudo o que representa Deus para ela, porque os sentidos demasiado solicitam e aliciam. Mas quando desprendida dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível de sua natureza, ela se atirar com sofreguidão para o objeto único que a pode satisfazer e vivificar.
E quando a justiça inexorável de Deus, castigando uma vida que jamais quis voltar-se para o bem verdadeiro, no uso de sua liberdade, negar-se-á a acolhê-la, furtando-se aos seus anelos ansiosos de contemplação e de posse. Então, será o pior dos tormentos, a mais infernal das mortes. A lembrança dos anos visitados da graça de Deus, a primeira comunhão, as lições de palavras e de exemplos, os mesmos sofrimentos, as penas da terra, buscando comover e despertar a consciência endurecida todos os desprezados auxílios divinos para o cumprimento dos seus próprios deveres, tudo tornado em pecado pelo abuso, endurecimento no mal, incêndio das paixões, chasqueiro às coisas santas, zombarias, risadas satânicas aos bons conselhos e as piedosas admoestações. Tudo afastava de Deus, a suprema formosura, o amor dos amores. O repobro, aquele que é condenado, bem o sabia e aceitou isso tudo livremente, conscientemente. O tormento de recordar Maria, o primeiro amor, a tão doce mãe, cedo abandonada, a ingratidão com que se deixou sua devoção, tão cheia de confiança e de pureza, a frieza do coração com que voltou as costas a piedade mariana, a suavidade do terço, a beleza encantadora das imagens de Maria, ao convite do Espírito Santo para ser escravo de amor de Nossa Senhora. Hoje nós temos uma oração. Quero convidar você a fechar seus olhos e se colocar assim na presença de Nossa Senhora. Oremos. Minha Mãe amada, com todas as fibras do meu ser, com todas as vibrações do meu coração, não me deixeis perecer. E no vosso regaço, a esconder trêmulo minha cabeça no vosso seio materno, que vou terminar esta meditação terrível, mas necessária para minha salvação. Não quero me apartar de vós. Quero que seja para mim também, no céu, vossa beleza, vosso carinho e vosso encanto. Mortificarei meu corpo e meus sentidos, todas as minhas potências, entregando-me inteiramente, algemado ao vosso único, exclusivo serviço de amor. Guardarei meus olhos de todas as belezas terrenas, para ver vossa formosura. Reservarei meus carinhos para que vô-los possa entregar virginalmente no paraíso, onde me inebriareis com o oceano de ternura que não posso agora vislumbrar sequer. E acima de tudo, vós me conduzireis a Jesus, ao bendito fruto do vosso ventre, para que no abismo insondável do seu coração eu me despenhe para sempre na bem-aventurada visão, na inefável posse de Deus. Amém. O Evangelho do dia de hoje, Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. O banquete e a veste nupcial.
Respondendo Jesus, falou-lhes novamente em parábolas, dizendo: O reino de Deus é semelhante a um rei que fez as núpcias do seu filho. Ordenou a seus servos que chamassem os convidados para as núpcias, mas eles recusaram vir. Enviou de novo os servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que está preparado o meu banquete. Os meus touros, animais cevados, já estão mortos. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para a casa de campo, outro para os seus negócios. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de o haverem ultrajado, os mataram. O rei, ouvindo isto, exasperou-se e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo às cidades deles. Então disse a seus servos: As núpcias, com efeito, estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de tomar parte no banquete. E depois, à saída das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as núpcias. E tendo saído seus servos pelas ruas, reuniram quantos encontraram, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. Viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditemos agora do livro Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 24, número 3, 4 e 6. Repito, livro 1, capítulo 24, número 3, 4 e 6. O tema da imitação de Cristo: os suplícios do inferno. Isso mesmo, lembra que a nossa meditação do dia de hoje é sobre o inferno. Diz assim: que outra coisa há de consumir aquele fogo, senão teus pecados? Quanto mais te perdoas agora a ti mesmo e não segues os apetites da carne, tanto mais fortemente serás depois atormentado, e tanto mais lenha juntas para te queimar. No que o homem mais peca, será severamente mais castigado. Ali, os preguiçosos serão picados com aguilhões ardentes, e os gulosos serão atormentados com fome e sede. Ali, os luxuriosos e dados aos deleites serão abrasados com ardente pez e fétido enxofre. Os invejosos uivarão de dor como cães raivosos. Não há vício que não tenha seu particular tormento. Ali, os soberbos estarão cheios de confusão, e os avarentos serão oprimidos com miserável necessidade. Ali,
será mais penoso passar 1 hora de suplício que aqui na terra 100 anos da mais áspera penitência. Ali não haverá sossego nem consolação para os condenados. Mas aqui às vezes cessam-se os trabalhos e se goza de consolação de amigos. Tenha agora cuidado e dor de teus pecados, para que no dia do juízo esteja seguro com os bem-aventurados. Aprende agora a padecer o pouco, para que então sejas livre do muito. Prova primeiro neste mundo o que poderás sofrer no outro. Se agora tão pouco te faz sofrer, como poderás depois sofrer os tormentos eternos? Se agora uma pequena moléstia te faz tão impaciente, que fará então no inferno? Na verdade, não podes ter 2 gozos: deleitar-te neste mundo e reinar depois com Cristo no céu. Se até agora tivesses vivido em honras e deleites e te chegasse a morte, com que te aproveitaria tudo isso? Logo, tudo é vaidade, exceto o amor e serviço somente a Deus. Porque os que amam a Deus de todo o seu coração não temem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor faz ter perfeito acesso a Deus. Mas quem se deleita ainda no pecado, não admira que tema a morte e o juízo. Bom é, contudo, que ainda que o amor de Deus não nos desvia do mal. Ele nos refreia com seu santo temor. Porém, aquele que despreza o temor de Deus não poderá perseverar muito tempo no bem. Antes, muito depressa cairá nos laços do demônio. Muito bem, a meditação do livro Imitação de Cristo. É interessante que a gente vai, conforme eu vou lendo, né, vai, assim minha cabeça vai, eu digo que vai acendendo as luzes, né? Que muitas dessas palavras são palavras do livro da sabedoria, né, do Eclesiastes, dos Provérbios. E o autor, ele vai como que tomando essas palavras da Sagrada Escritura e vai colocando ali, né, na linguagem dele, mas muito apropriada para a nossa meditação sobre a realidade da condenação eterna. Lembremos que a condenação eterna faz parte daquilo que a gente crê, né? Nós cremos na realidade do julgamento e da escolha do homem, porque o céu é a escolha, o inferno também é a escolha. Aquilo que eu escolho com a minha vida, no dia a dia da minha vida, se eu escolho Jesus, eu vou ter Jesus. Agora, se eu rejeito Jesus, impossível, não é? Uma boa passagem, nós meditamos uma passagem bíblica aqui, mas me vem à mente agora uma passagem bíblica, é aquela do momento da cruz, em que estavam crucificados ao lado de Jesus 2 condenados. A palavra fala, né? 2 malfeitores, 2 ladrões em outras traduções. E um foi chamado bom ladrão. Mas bom, existe ladrão bom? Bom, porque ele reconheceu naquele momento da dor, da cruz, o Cristo como Senhor.
Jesus, aquele homem ali do lado dele, crucificado como ele. Mas ele reconheceu que aquele homem era o Filho de Deus, o Senhor. E disse a Jesus, orou naquele momento: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso, no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. A fé é esta porta que salva o homem. A fé no Cristo, ainda que seja no último suspiro, no último momento, salva o homem. Porque Jesus quer salvar. Não se alegra o Senhor com a morte dos seus filhos, mas ele se alegra, ele se empenha até o último minuto, até o último suspiro. Ele clama, vem, vem. E aí, se nós acolhemos Jesus, se nós cremos, se nós clamamos na oração por ele, ele nos atenderá. Amém? Amém. A leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, ela é muito longa no dia de hoje. Então eu vou passar para vocês os pontos principais e vou deixar tarefa para que você depois leia. O tema são as falsas devoções a Maria que não nos salvarão. São 7 espécies dessas falsas devoções à Santíssima Virgem que não nos salvarão. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Bom, eu poderia falar um pouquinho de cada um, mas vamos lá, vamos falar um rapidinho, vamos lá. O Espírito Santo tá me incomodando, não quero passar assim, vamos falar um pouquinho. Os devotos críticos, em geral, são aqueles considerados sábios, orgulhosos, são aqueles de espírito forte, que se acham, né? Vamos pôr a nossa linguagem de hoje, aqueles que se acham, mas quase sempre criticam as práticas de piedade, as pessoas piedosas, as pessoas que têm uma vida de oração, que rezam rosário completo, por exemplo. Ah, para que rezar tanto? Para que rezar 1000 Ave Maria? Reza uma só bem rezada, já tá bom. Não é assim? Então, são os críticos das devoções, considerados falsos devotos, pessoas orgulhosas, mundanas. Os escrupulosos são aqueles que temem desonrar o filho ao honrar a mãe. Ah, mas se essa devoção muito exagerada, não é? Estão idolatrando Nossa Senhora, colocando a Virgem Maria no lugar de Jesus, e aí começa a crítica, né? Os escrupulosos. Os devotos exteriores, aqueles que têm muitas vezes a faixa, né? Não estou criticando, minha gente, eu não viro crítico também, mas aqui está falando aqui, né? Aqueles que têm as práticas exteriores de piedade para com Nossa Senhora, né? Todas as realidades exteriores que fazem parte de confrarias, não é? Mas só exterior. Uma prática máscara, certo? Mas não é verdadeira. Os presunçosos são aqueles que são entregues a todas as realidades mundanas, os pecados mundanos, amam o mundo, as coisas do mundo, não é? Mas sustentam o nome de cristão, de mariano, de Nossa Senhora, né? Tá vivendo o pecado mortal, tá vivendo aí a realidade do mundo, mas faz devoção,
E assim vão caminhando, achando que por uma devoção a Nossa Senhora estão salvos. Mas, na verdade, só presume uma santidade, presume uma vida de oração, presume, quer dizer, né? Acredita que aquilo salvará. Porque reza o rosário, porque usa o escapulário, muitas vezes usa o escapulário como um amuleto, né? Achando que aquilo vai causar e vai dar salvação para ele, né? Nossa Senhora, eu sou filha de Nossa Senhora, eu sou filha de Maria. E pensa que por aquela devoção vai ser salvo. Inclusive está dizendo aqui, viu? Usa até aquela cadeinha, né? Não tem essa cadeinha que a gente usa como consagrado? Aquela pulseira, ou tornozeleira, ou corrente que tem a medalhinha? Então, muitos estão assim também. Os devotos inconstantes. O próprio nome já diz, né? Ora, eu tenho uma devoção, ora eu sirvo a Virgem Maria, mas ora não sirvo mais. Não tem aquela firmeza, aquela perseverança no caminho, né? Na devoção à Virgem Maria. Não sou fiel. Os devotos hipócritas são aqueles que dissimulam seus pecados, os seus maus hábitos sob o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar aos olhos dos homens o que não são. Já falei também um pouco no outra realidade, né? Daquela história da máscara. Os devotos interesseiros só recorrem a Nossa Senhora para ganhar alguma coisa. O que eu vou ganhar com isso? Né? Estou interessado numa devoção em troca, como se fosse um comércio, em que eu compro Nossa Senhora com as minhas devoções, com as minhas orações. Eu faço isso, rezo o terço, Nossa Senhora vai me dar isso. Eu faço um jejum, ofereço para Nossa Senhora para ganhar aquilo, por interesse. Pois então, tomemos cuidado para não cairmos nessas maneiras, não é? De sermos devotos, falsos devotos à Santíssima Virgem Maria. Olha que é complicado e seríssimo essa nossa consagração. Por isso, peço sempre a você, não está aqui comigo agora, se você não tem o Tratado da Verdadeira Devoção, procure aqui que eu ponho aqui embaixo. Se você não tem o Tratado da Verdadeira Devoção, adquira o tratado, leia o tratado durante todo esse tempo de preparação, para que você faça uma consagração que realmente dê frutos de vida eterna e não de condenação. Amém? Oremos as nossas orações. Lembro nos 12 dias preliminares que nós estamos orando para o desapego do orgulho, do egoísmo, trocando. Nós rezamos o Veni Creator e o Ave Maris Stella. Oremos. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a unção espiritual. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós rebustecer. Nosso inimigo repelir, e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Saudemos a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar e estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.